leitores. Eu vou começar a fazer a apresentação um pouquinho, para convidar a nossa querida Pro Afonsina. Eu vou falar um pouquinho do que se trata esse evento, desse projeto, e alguns detalhes, apresentar a professora, e de acordo com o protocolo. Grata por estar todos aqui nessa tarde, e vamos falar de leitura. Não é isso? Só um momento, eu vou apresentar aqui. Vocês conseguem ver? Sim. Sim, Letiane, conseguimos. Então, Tecendo Letras, Construindo Leitores, essa é a nossa primeira roda de conversa, construindo as primeiras leituras. Nossa convidada da tarde é a professora Afonsina Ferreira Matos, com supervisão da Prosilda Freitas, por minha organização da Eugênio Santos Souza, certificação pelo Estado, e a gente teremos a participação musical de Brena Lima. Mas o que é o Tecendo Letras, Construindo Leitores? Tecendo Letras, Construindo Leitores traz discussões de ideias, didáticas, metodologias, e buscando resgatar a magia da leitura, fazendo reflexões de como a leitura pode ser um fator de transformação social. Para nós, professores, a gente cobra o tempo todo de nossos alunos que eles façam leituras, mas a gente precisa estar discutindo e debatendo sobre essas questões de formação de leitores e tudo mais. Nessa tarde, o que a gente quer trazer para vocês é exatamente falar sobre, conversar sobre o que vocês vivem, o que vocês veem, e trazer uma perspectiva também de outras pessoas que passam pelas mesmas situações do chão de escola, percebendo o como e o quão é importante fazer leituras e ajudar os nossos alunos. Nosso evento conta com 4 rodas de conversa. A primeira delas é hoje, construindo as primeiras leituras. A segunda roda de conversa vai ser na quinta-feira, às 19 horas, colocando em prática a formação de leitores através do lúdico. Eu já convido todas e todos para estarem presentes novamente. A nossa terceira roda de conversa, formar leitores do ensino médio ao ensino superior. Desculpa, eu ler, faltou um Rzinho. Vai ser na próxima terça-feira, às 19 horas. E a quarta roda de leitura, a magia da leitura, formar para transformar. Essa vai ser na próxima quinta-feira. A nossa convidada de hoje, maravilhosa, foi minha pró no curso de letras, a Pró Maria Afonsina Ferreira Matos, possui graduação em letras, licenciatura plena com português e inglês e suas literaturas pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Patos de Minas. Tem mestrado em literaturas de língua portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutorado em letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro também. E pós-doutora pela FACEB, UFBA. Cumpriu o semestre sabático pela Cátedra Unesco de Leitura. Atualmente é professora aposentada da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Tem experiência na área de letras, com ênfase em literatura, atuando principalmente nos seguintes temas: leitura, formação de leitores, literatura infanto-juvenil. Atuou como líder de pesquisa em leitura e literatura infanto-juvenil, CNPq-UESB, GICE. Então, é uma pessoa que tem mais do que formação para estar aqui nos auxiliando, para estar aqui falando para a gente. E, assim, nesse momento, eu quero agradecer, Pro, por ter aceitado o meu convite, e a palavra é sua. Fique à vontade. Sinta-se em casa, mais uma vez. Eu estou me sentindo em casa muito emocionada, né? Porque
há algum tempo eu estou fora dessa casa, então eu estou me sentindo a filha pródiga. E ainda bem que eu estou me sentindo a filha pródiga, né? Que é aquela que vem, que retorna, que reconhece o valor do lugar de origem, né? Que percebe isso com muita intensidade. Então, eu estou muito feliz de estar voltando, muito grata, e desejo que a gente tenha um momento muito especial, um momento muito significativo, um momento emocionante mesmo, porque eu não sei lidar com conhecimento sem envolver emoção. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Além dos meus cumprimentos, eu já posso começar a falar? Pode. Posso? Então, quando você me falou do tema, eu me recordei muito da minha dissertação de mestrado, porque eu falei das minhas memórias de leitura. E eu abro essa dissertação com uma frase de Cervantes, né? Cervantes diz sobre Dom Quixote: encheu-se-lhe a fantasia de tudo o que se achava nos livros, né? E, no meu caso, eu ampliei essa frase de Cervantes, né? No meu caso, encheu a minha fantasia tudo o que se achava no mundo, inclusive os livros, né? E as minhas primeiras leituras, eu tenho certeza, depois de 10 anos de análise, eu tenho certeza que elas começaram na vida uterina. E tudo que eu sou hoje confirma isso. Eu nasci, eu fui concebida num útero em luto. Tinha falecido antes de mim um irmão. O meu irmão anterior a mim tinha falecido e eu vou nascer exatamente no aniversário de morte dele, né? Então, a minha mãe, durante a gravidez, estava com uma saúde muito fragilizada e tomava muitos remédios, tinha que ir ao médico com frequência. Então, eu vejo que isso tem marcas em mim, porque entre as minhas características está, né, a defesa da vida, sempre, né? Eu quero sempre transformar o que é morte em vida, o que é feio em bonito, o que é ruim em bom. E eu também não gosto de ficar doente de jeito nenhum. Eu vou fazer eu fui hoje pegar exames médicos, que eu fiz um check-up, e fui pegar os exames médicos, e falei para a moça, antes dela me entregar, por favor, se tiver alguma coisa ruim aí, você conserte, porque eu não aceito resultado ruim. Eu só gosto de resultado bom. Então, e se sair alguma coisinha lá no exame, eu fico duvidando, eu falo para o médico, vamos refazer, porque esse exame está errado. Não tenho nada com isso. Bom, então, essas são características marcantes, né, em mim, e eu tenho certeza que isso decorreu dessas primeiras leituras, que eu nem consciência tinha, né, do mundo, nem de estar no mundo. Bom, e depois disso, né, já tendo me tornado uma consciência dentro do mundo, eu era uma pessoa muito silenciosa, eu sempre era muito observadora. Até porque, no meu tempo, né, criança não tinha voz e vez. Eu conheci uma frase aqui na Bahia, que não é mineira, é baiana, né? Mas que eu achei perfeita para o nosso tempo, para o meu tempo, para quem viveu no meu tempo. Ela diz, criança, cachorro e tamanco só debaixo do banco, né? Então, a gente não tinha voz nem vez naquela época, né? Quando eu conheci isso, em 1984, eu conheci essa frase aqui na Bahia, eu achei perfeita, porque era assim que a gente era tratado, né? Então, eu vivia num universo em que só os adultos tinham voz, né? E eu observava o meu entorno, eu lia o meu entorno o tempo todo, porque até podia falar pouco, né? Tinha pouco a falar. Eu sempre estava transgredindo, eu estava sempre rompendo com isso, né? Mas era esse o momento, e eu sabia que isso, eu conseguia ler isso no meu ambiente, né? Então, numa família numerosa, eu sou de uma família numerosa, eu tenho 13 irmãos,
né? Existia uma regra que os irmãos mais novos tinham que obedecer os mais velhos. Como eu era das mais novas, eu tinha que obedecer todo mundo. E eu reconhecia isso, né? E tentava negociar. Eu sempre estava tentando negociar as regras do meu entorno. E sempre tentando me estabelecer dentro delas. Acho que eu me tornei um adulto que não aceita muito tudo muito facilmente, por conta até disso, porque eu tinha que negociar muito para sobreviver àquela opressão familiar. Bom, e eu reconhecia o meu lugar, sabia o preço de negociar as regras, né, impostas, as determinações. Era uma família patriarcal, meu pai era a autoridade máxima, né, e a gente não precisava, nunca meu pai me bateu, né, nunca recebi um tapa do meu pai, porque bastava um olhar. Né, bastava um olhar dele, ele sabia o significado do olhar, e tremia dos pés e da cabeça conforme era esse olhar, né? Então, eu conseguia ler tudo o que estava ao meu entorno, embora não pudesse falar muito. As primeiras histórias com as quais eu entrei em contato foram as fofocas, né? Por incrível que pareça, fofoca tem um papel muito importante na minha vida. Por quê? Porque a minha mãe estava sempre trabalhando, minha mãe sempre, a vida dela toda, ela assumiu a cozinha, nunca abriu mão. Hoje ela tem 94 anos, e é difícil ela abrir mão da cozinha dela, né? Para a gente cozinhar um pouquinho para ela, tem que ter toda uma tática de aproximação. Então, ela estava sempre cozinhando, era o prazer dela, era, acho que a função que ela acreditava que tinha. E aí as fofoqueiras da cidade vinham contar os casos para ela. Eu lembro que minha mãe estava sempre na cozinha e sempre tinha uma visitante que trazia as notícias do mundo lá fora. Como a gente, naquela época, né, já não podia falar, a gente também não podia sair à rua de jeito nenhum. As meninas, então, né, nós não podíamos andar na rua, a gente tinha que brincar em casa, né? E o meio que eu tinha de acessar o mundo lá fora era escutar as fofocas. Né? Eu estava escutando as fofoqueiras contarem os casos para minha mãe. E eu, para conseguir ouvir essas histórias, eu tinha que me fazer surda, porque a minha mãe não gostava da gente ficar ouvindo a conversa, né? Então, ela falava comigo, me mandava fazer alguma coisa, aí eu fingia que não estava ouvindo. E ela mandava de novo, eu fingia que não estava ouvindo. Aí, ela começou a suspeitar que eu tivesse algum problema auditivo, né? E começou a achar que não podia ficar à vontade. Então, eu passei a ouvir todos os casos, os mais escabrosos todos. Aí, depois de uma determinada idade, eu não estava mais suportando a curiosidade, eu comecei a perguntar para ela, minha mãe, quem é fulano? Né? Quem é fulano? Por que aquela mulher falou tal coisa de fulano para você? Aí ela percebeu, tarde demais, que eu já sabia de tudo. E ali uma cidadezinha de interior, muito pequenininha, né? Acontecia histórias que Shakespeare, do professor Jorge Barros aí, sentiria inveja. E eu tomei conhecimento dessas histórias todas. Né? Bom, e daí, né, eu fui para a escola, né, enquanto fui ouvindo esses casos, né, chegou a minha hora de ir para a escola, mas eu tinha, já na idade escolar, eu tinha uma vivência de toda a cultura popular do meio em que eu vivia. Que eu vivi numa época, em 1970, no final de 60, início de 70, eu vivi numa sociedade de economia de troca. Né? Então, um fazendeiro produzia milho, o outro produzia arroz, eles trocavam, né, milho por arroz, outro trocava um porco por milho, aquela coisa assim. Né? Eu vivi isso, então eu vivi aquele universo da Idade Média. Né? Eu vivia essa parcela de Idade Média no início da década de 70.
Então, eu conhecia os ditados populares, eu conhecia as canções populares, eu conhecia as histórias populares todas, né? Os ditados, tem alguns que eu vou falar para vocês aqui, e vocês vão me reconhecer neles aí, ó. Seguro morreu de velho, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? É de pequenino que se torce o pepino, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Quem é do chão não quer colchão. Dinheiro de trouxa é matula de malandro. Né? Então, quem quer pegar galinha não fala show. Né? Então, esses ditados faziam parte do dia a dia, isso era a filosofia, né, daquele grupo social em que eu vivia. Então, eu entendia ali sobre dinheiro, né, eu entendia ali sobre relações sociais, né, eu estava entendendo o mundo através dessas frases, dessas verdades, né, postas pelos ditados populares. E isso foi muito marcante, e eu vou vivendo e vou me analisando e vou percebendo essas vozes reverberando em mim, em todo momento, em todo lugar. Uma hora que eu estou legitimando-as, outra hora eu estou enfrentando-as, né? Eu estou interrogando-as. Então, isso fez parte das minhas primeiras leituras. Então, indo para a escola, eu começo a observar um outro mundo, né? Eu vou ter acesso a um mundo que não era aquele que eu vivia, de passeios em fazendas, brincadeiras populares, passa-anel, pega-pega, jogo de peteca, né? Amarelinha, esse tipo de coisa que eu vivi intensamente, muito intensamente. Então, eu vou para a escola e vou ver um outro universo. Primeiro, uma linguagem um pouco diferente da que eu estava acostumada. Até hoje eu tenho resquícios de uma oralidade muito forte em mim. Por mais que eu tenha entrado no universo da cultura letrada, por mais que eu domine a língua padrão, nos momentos em que eu fico mais à vontade, lá eu solto uma oralidade assim das mais fortes, né? Porque isso está em mim, faz parte do meu universo de leitura também, né? E eu não tenho não fico nem um pouquinho preocupada com isso, não. Eu acho muito legal ser uma pessoa que teve acesso a duas culturas e que tem domínio, né, e sabe, pode transitar entre duas culturas. Eu acho isso um privilégio. Bom, então eu vou para a escola, e na escola eu ampliei um pouquinho o meu universo de histórias, eu conheci os contos de fadas, né? Meu primeiro livro escolar, eu vou mostrar para vocês, eu tenho aqui até hoje, né? É esse aqui, ó. É esse livro, meu livro do Jardim da Infância, né? Então, esse foi o meu primeiro livro, eu guardo com muito carinho. A minha primeira professora, eu tenho amizade com ela no Facebook, e teve um ano que eu homenageei os professores publicando meu primeiro livro, que ela, né, foi ela quem trabalhou comigo. A professora Dona Cecília, né, Dona Cecília Matos. Bom, e essa professora vai trazer para mim os contos de fadas. E aí foi um encanto total. Nossa, ser princesa era uma coisa muito bacana. Morar em castelo, né? Poxa, conhecer príncipe, né? E aí, interessante que nessa fase eu comecei a ter os meus primeiros namoradinhos, né? Um primo que era apaixonado por mim, e eu queria casar com ele já naquela época, com 6 anos de idade, né? Eu acho que foi por influência dos contos, talvez eu não tenha feito uma leitura muito crítica, né? Legitimei demais, então eu comecei já a querer me casar nessa época. Então, conheço os contos e foi, assim, uma viagem tremenda, né? Nos contos eu vou perceber as minhas fragilidades, embora não fosse isso de modo consciente, né? De uma forma inconsciente, eu entro em contato nos personagens dos contos com todas as minhas forças e fragilidades emocionais, né? Esse período foi o período que... E isso é muito marcante na minha vida.
Então, eu vou perceber a inveja das irmãs, né? E vou perceber que isso existe, de fato, na vida real, embora a gente não admita, não queira acolher isso como uma coisa digna da gente, né? Eu, na Bela Adormecida, eu fui ver isso e fiquei muito espantada com o fato das irmãs poderem ter inveja uma das outras. Porque na minha família, a gente tinha uma educação voltada assim, para a perfeição, bem estoica mesmo, voltada para a perfeição. Então, a gente não podia admitir falhas, defeitos, né, na gente, e nem acusar os outros de falhas e defeitos. Então, quando eu vou viver isso nos contos de fada, eu começo a indagar sobre as verdades que eu estava, através das quais eu estava sendo educada. Bom, e aí esse encontro foi especial. Até hoje eu volto aos contos de fada e sempre estou entendendo coisas do mundo adulto nos contos de fada. Toda vez que alguém publica uma mensagem no Facebook dizendo que isso é conto de fada, isso é conto da carochinha, se referindo aos políticos, se referindo a práticas dos políticos, né, eu peço para respeitar os contos de fada. Né, os contos de fada não são dignos de baixaria, né? Eles têm um conteúdo inconsciente muito forte, e eu experimentei isso, né, na pele, e depois, como pesquisadora, eu vou estudar isso e vou compreender isso nas pessoas, né, através dos arquétipos que as pessoas assumem quando assumem um papel dentro da sociedade. Né? Então, nós vamos ter sempre o Dunga, que é a vítimazinha, né? O Dunga dos 7 anões, a vítimazinha sempre, o coitadinho, né? Nós vamos ter o feliz, né? Que é a pessoa que está sempre alegre, não importa como. O mestre, que é aquele que sempre ensina, né? E vamos ter sempre a pessoa apaixonada, né? O ideal de pessoa pela qual eu quero me apaixonar. Então, todos esses arquétipos estão ali, tem cenas. A mãe que não é mãe, é madrasta, né? E eu me lembro sempre de meus filhos pequenos. Uma vez eu perdi a paciência com o meu filho mais novo, né? E eu também nunca consegui bater nos filhos. Esse dia eu perdi a paciência com ele, peguei com mais força nos braços, assim, para falar com ele, e o meu filho mais velho virou para mim e falou assim: você não é uma mãe, você é a madrasta. E eu tomei um susto tremendo, né, porque, poxa, eu nunca tinha feito nada, e de repente passa alguma coisa e sou acusada de ser madrasta. Então, é um arquétipo, né? Não é só a madrasta, é a mãe que não consegue ser uma mãe, né, que não consegue ter uma relação de amor, uma conexão de amor com os seus filhos, ela é também uma madrasta. E o meu filho percebeu isso e me acusou disso, né, quando tinha 4 anos de idade. Bom, então, nós entramos nos contos de fada, fizemos um longo contato com eles, e depois vieram outras leituras. Por exemplo, o Alice no País das Maravilhas foi um livro que me deixou com uma água na boca tremenda. Né? A gente tinha aulas de leitura, e me lembro que tinha sessões de leitura na escola. Né? Da 1ª à 4ª série, tinha um momento que a gente tinha sessão de leitura, não era aula de nada, era momento de leitura, né? Não era aula formal de nada, mas era uma aula diferente, especial, né? Eu escolhi um livro para ler. Eu li primeiro o João Bolinha Virou Gente, que era um boneco que se humanizou, né? Isso tem muito a ver com o meu processo também pela busca de humanidade, né? Pela busca de humanização minha própria, dos ambientes onde eu estou, das coisas que eu faço. Então, tá aí o João Bolinha na minha vida. Virou gente.
E depois, Alice no País das Maravilhas foi uma leitura que eu peguei no final do ano. E eu comecei a ler o livro, e no momento que ela cai no buraco lá, né, correndo atrás do coelho, acabou a aula, e era a última aula do ano. E eu passei as minhas férias inteiras sofrendo, né, de curiosidade, porque não sabia o resto da história. Né? Eu quase morri, foi um sofrimento terrível. Eu tenho uma marca com essa história, eu não sei se para me consolar, meu filho deu o nome da minha neta, né, Alice, deve ter sido um consolo para resolver essa questão, mas foi o livro que mais me fez sofrer na vida, foi Alice no País das Maravilhas. E um livro que também é um mergulho no inconsciente, acho que eu fiquei mergulhada no inconsciente lá o resto da minha vida. Bom, e aí eu vou para a 4ª série primária, e eu vou ser aluna de uma das minhas irmãs mais velhas. Ela tinha retornado de um colégio interno, e elas tinham entrado em contato, as minhas irmãs tinham entrado em contato com uma metodologia da nova escola, né? Então, tinha muita coisa interessante, propunha coisa muito interessante, muita vivência, né? E nós criamos na escola o Clube de Leitura Monteiro Lobato, né? E eu fui eleita pelos meus colegas para ser a presidente do grupo, do clube de leitura, né? Foi o cargo mais importante que eu já ocupei na vida, né? Não tem mais nenhum numa mão. Então, a gente, no dia do 7 de setembro, a gente desfilava na cidade, os personagens do Monteiro Lobato, e eu com o nome do clube de leitura estampado, carregando a faixa do nome do clube de leitura. Bom, e aí eu vou entrar em contato com Monteiro Lobato, nada menos, né, ninguém menos que Monteiro Lobato. E Monteiro Lobato vai ser, assim, aquele banho, né, por quê? Eu vou encontrar em Monteiro Lobato a representação das minhas primeiras leituras, que eram do universo popular, do universo oral, todas lá, histórias de Tia Anastácia, fábulas, né, para quem acha que o Monteiro Lobato é um elitista, ele dá espaço a todas essas histórias. As histórias de Anastácia são histórias de descendência africana, né? Então, por mais que haja discussões e que nos diálogos, né, nos diversos diálogos e nas diversas vozes que o Monteiro Lobato coloca em cena, exista alguma fala com preconceito, né, ele dá voz a várias falas, ele não dá voz a só a voz do preconceito. Isso é muito importante deixar assinalado. Então, eu vou entrar em contato com esse Monteiro Lobato, um cara cheio de vozes, né? Vozes contraditórias, vozes dissonantes, e que representa meu grupo social, dá lugar ao meu grupo social, né? A cultura da oralidade toda, né? E dá também espaço para a cultura letrada. Vem trazer para mim a mitologia grega, né? Não posso deixar de registrar aqui o papel que teve o meu pai nessa cultura letrada. Meu pai era leitor muito assíduo, né? Ele lia diariamente, ele lia, fazia sessões de leitura com a gente, tinha os momentos da gente fazer leitura em casa, né, leitura individual em casa, leitura silenciosa individual, ele estabelecia os horários, e a gente ficava, todo mundo na casa, lendo. Cada um pegava seu livro e ficava lendo. E ele, entre as coisas que ele gostava de ler enciclopédias, e ele trazia para mim as histórias da mitologia grega. Então, eu vou conhecer mitologia grega com meu pai. Começo a conhecer mitologia grega com meu pai. E eu vou avançar nisso com o Monteiro Lobato, que eu vou ler os 12 Trabalhos de Hércules, o Minotauro, né? Outros livros, histórias diversas, onde ele trata de mitologia, e eu vou ampliar esse conhecimento que eu tinha tido com meu pai, inicialmente com ele, e para os livros, né? Para a literatura. E aí, esse mergulho na obra do Monteiro Lobato foi uma coisa assim que eu fiquei estudando depois por muito tempo o que aconteceu comigo quando eu li Monteiro Lobato, né?
Então, na minha dissertação de mestrado, eu falo dos reconhecimentos que eu tive em Monteiro Lobato, o que eu reconheci do meu grupo social, das práticas, das crenças, né, da forma de conduzir a vida, né, e então o Monteiro Lobato vai dar esse espaço e vai abrir um espaço, um horizonte para o desconhecido. Então, o que ele faz comigo? Ele me reconhece, ele fortalece a minha identidade e me apresenta um horizonte, né? E abre um horizonte de possibilidades. E aí eu vou, né, entrar no Monteiro Lobato para conhecer o que eu não sou. Ele me fez pensar no que eu era e me fez pensar no que eu não era. O que na antropologia é chamado exercício de autorreflexão, né? Então, quando você se reconhece e quando você reconhece o que você não é, né? Sabe, consegue identificar o que você não é. O Monteiro Lobato me fez esse exercício, né? Eu tive outras leituras também, por exemplo, o Meu Pé de Laranja Lima, que foi também de muito reconhecimento, porque era um menininho, coitado, que sofria pra caramba. Quem não leu o Meu Pé de Laranja Lima, você leu, Jorge? Você leu? Não. Mas poucas pessoas da minha geração não leram Meu Pé de Laranja Lima. Todo mundo tinha que ler e tinha que chorar copiosamente, porque você chora de soluçar, né? Quando aquele menino apanha, então, a gente chora de soluçar. Então, essa foi uma das leituras também. Oi? Ana Luísa Fraga, a Prozilda, a Promárcia estão dizendo que o livro é lindo e que elas leram esse livro. Pois é, ele é um livro lindo mesmo, mas a gente sofre muito lendo. E o interessante desse livro é que eu vou entrar em contato com o universo de pobreza que não era o meu. Foi o primeiro livro que veio fazer isso comigo. Depois vem o Capitães da Areia, né, que é do Jorge Amado, que vai mostrar menino de rua que eu não conhecia, porque na cidade onde eu morava não existia menino de rua. Né? A cidade é uma cidadezinha pequena e existe um asilo que acolhe as pessoas com alguma dificuldade, está passando dificuldade econômica ou porque não tem mesmo nenhuma condição de sobrevivência, né, sozinho. Então, esse asilo é uma sociedade que acolhe. Eles têm um espaço reservado para quem precisa de uma casa e vai morar lá, e tem aquelas pessoas que são assistidas fora do asilo, né? Então, lá existia esse asilo, e então as pessoas não ficavam na rua pedindo, as pessoas não ficavam, né, não existia pivete na rua. Então, ler o Meu Pé de Laranja Lima e ler o Capitães da Areia, do Jorge Amado, vai me fazer entrar, são livros que vão me fazer entrar em contato com esse universo que eu não conhecia, e me espantei muito, e senti muita dor de ver que havia criança, né, que sofria aquilo que eu não conhecia, nem sabia que existia. Então, os livros, né, as minhas primeiras leituras, eu achei melhor contar a minha história, porque ela tem vida, né, para falar de primeiras leituras, porque eu poderia mostrar para vocês onde eu me reconhecia e onde eu me estranhava, e que são os exercícios ideais de se fazer na leitura. Porque se eu faço uma leitura onde eu só me reconheço, né, eu não saio do lugar, eu permaneço no mesmo. Mas eu preciso disso para fortalecer minha identidade, né? Então, não é só o que... Muita gente fala, tem que fazer a leitura de acordo com o universo do aluno, né? Mas se eu fizer só esse tipo de leitura, eu mantenho a pessoa no mesmo, né? E não é assim. A leitura que abre os horizontes, a leitura que vai te fazer ampliar, né, possibilidades, é a leitura também que você não se reconhece. Então, eu preciso do que eu não sou, eu preciso do que eu sou, para fortalecer minha identidade. É muito importante isso. Mas eu preciso do que eu não sou,
para eu ampliar possibilidades, né, na minha vida. E isso aconteceu comigo nas minhas primeiras leituras. Né? Eu vou entrar naquilo que eu sou, vou entrar no que eu não sou, né? E isso vai me tornar uma pessoa mais indagadora. Isso prepara a gente com mais consistência para o estar no mundo, né? Para o lidar com as coisas do mundo. Eu não sei se alguém fica o suficiente preparado, a gente é eterno aprendiz e a gente está sempre em processo, né? Mas eu creio que ter feito essas leituras que me fortaleciam a minha identidade e que me apresentava algo além de mim, elas fizeram com que eu me tornasse a pessoa que eu sou, né? A pessoa que tem, uma pessoa que tem capacidade crítica, né? Uma pessoa que tem informação, mas tem capacidade crítica, e uma pessoa que ocupa uma posição que acredita que é a sua melhor posição dentro do mundo, seu melhor lugar dentro do mundo, ainda que com minhas imperfeições e com meus erros e acertos, né? É isso que me fizeram as minhas primeiras leituras. Eu não sei se falei demais, se vocês querem que eu fale um pouquinho mais, ou se a gente pode partir para... Oh, maravilhosa, maravilhosa a sua fala em relação às primeiras leituras, porque acaba que nos leva a pensar quais foram as nossas primeiras leituras. Pelo menos me causou esse sentimento de nostalgia, de recordar aquilo que eu li na infância, os textos, os contos, o que era levado para a escola. Porque existe, o que me faz pensar é que existe duas etapas da vida do leitor. Aquela vida anterior, antes da escola, quando a gente escuta, quando a gente entremeiam, permeiam por nós essas histórias de cunho pessoal, da família, dos vizinhos, dessa vida pessoal, e quando a gente vai para a escola, a gente se depara com outro tipo de leitura, com a leitura já adentro os contos, de fadas, histórias de todos os tipos. E isso me fez pensar muito no que eu vivi durante a minha trajetória escolar. E tem histórias que a gente acaba, de tanto ler, acaba decorando, digamos assim. E eu lembro perfeitamente de um conto que eu li há anos atrás, e me marcou, e até hoje eu lembro um versinho decorado desse texto. É maravilhoso falar de leitura, porque nos remete a inúmeras memórias, não é isso? Gente, eu quero pedir que quem quiser fazer um questionamento para a Pro, pode abrir o microfone, pode abrir a câmera e ficar à vontade para participar. Estaremos muito felizes, não é isso, Pro? Eu gostaria muito. Bonifácio levantou a mão. Vamos lá, parabéns, Sininha, parabéns a todos e a todas que estão aqui reunidos neste momento de conversa, de construção do conhecimento, né? Leidiane, que também está aí coordenando essa atividade, enfim, todo mundo. É muito motivador, eu estava escrevendo lá, preferi falar mesmo, é muito motivador, né, esse relato. Particularmente, para mim, seria a construção de um ideal. Na minha realidade, eu tive momentos muito legais, momentos bem complicados, bem resumido. Eu vim ter meu primeiro contato com a leitura, propriamente dito, é bem interessante esse relato, porque muita gente pensa que isso não existe, e de fato existiu para mim, eu pelo menos fui beneficiado. No meu catecismo, né, quando era criança, a irmã produzia a nossa formação, preparava, aquela coisinha bem, né, católica, bem bonitinha. Mas a irmã gostava muito de deixar 30 minutos reservado para a leitura das literaturas infantis. E o primeiro contato foi o Pequeno Príncipe. A gente achava até estranho, essa irmã deve estar doida. A irmã deixou de falar de Jesus para falar de Pequeno Príncipe. Que história é essa? Né? Enquanto criança. Mas era muito legal, porque ela dava de presente os livros que lia conosco. Então, aí que deu o meu primeiro contato com a literatura infantil, a partir dessa perspectiva. Dentro da dinamicidade, né, religiosa, bem diferente, né, da tradicional. E depois, um aspecto mais negativo que eu posso dizer, que eu lhe invejo positivamente, se isso existe, né, usemos essa expressão,
Quando eu tinha 15 anos, quando concluí meu primeiro ensino médio, sempre amei educação, minha mãe é professora, pedagoga. Quando concluí meu ensino médio, meu pai me expulsou de casa porque eu queria ser professor. Aí fui morar em Brasília, não conhecia ninguém, virei, enfim. Até hoje construo a minha vida baseada na educação. Hoje curso filosofia na Universidade Estadual da Paraíba. Eu sou formado em pedagogia, andragogia e psicopedagogia. Amo educação. E como dito, a sua história é motivadora. Para encerrar a história traumática, o meu pai, com raiva de mim, queimou todos os meus livros quando parti para Brasília. É um atentado ao conhecimento, um atentado e uma elevação da ignorância, né? Mas, enfim, é a vida, e estou aqui como um grande leitor, admirador e apaixonado pelo conhecimento. Nossa, Bonifácio, muito obrigado pela sua participação. E histórias e histórias, afetividades e afetividades que levam quando a gente começa a falar de leitura. Aqui no chat, pronto. A Ayla Cristina, ela diz assim, a mim também, a fala da professora me causou esse mesmo movimento, memórias afetivas da leitura. Gente, pode ficar à vontade para abrir a câmera, o áudio de vocês. Pode falar, Ana. Luísa levantou a mãozinha. Fica à vontade, Ana. Gente, que maravilha, que delícia de tarde. Ouvir novamente a voz da Prof. Alfonsina, né? Chegar acalenta o coração da gente. Quanta saudade da senhora lá pela UESB, botando a gente para vir e volta, né? A gente fazer alguma coisa, uma peça, uma encenação. Faz muita falta mesmo. E a senhora também, né? Foi uma grande incentivadora da leitura nas nossas vidas. Maravilhosa, sinto saudades diárias. Exatamente. Uma das incentivadoras para o teatro foi a Maria Clara Machado. Eu li o teatro dela também, né? Então, essa minha irmã, quando voltou do colégio interno, ela trouxe o Pluft, o Fantasminha, né? Que eu fiquei apaixonada pelo teatro a partir daí. Então, por isso, eu depois vou estar na universidade, trabalhando com essas coisas, né? Marcaram tanto que eu vou estar na universidade trabalhando com essas coisas, inclusive com o teatro também. Incrível. Realmente, Ana, a saudade que a gente sente da Prof. Alfonsina lá, botando a gente para fazer de tudo um pouco, para a gente falar em público, para perder o medo. Ela falava assim, tem que perder o medo de falar em público, o professor tem que falar em público. A culpa é da minha irmã da nova escola. Ela fala que o culpado pela paixão dela, né, a mitologia grega é o pai. E a culpada pela nossa paixão, a mitologia grega é ela, né? Tão incentivadora. Verdade. Eu quero te fazer um questionamento. Como a senhora acha que a gente deve introduzir os contos de fadas e essas primeiras leituras para nossos alunos? Olha, quando não alfabetizados, o primeiro caminho é o da oralidade, né? O primeiro caminho é da oralidade. Para um professor que queira fazer alunos apaixonados pela leitura, ele tem que ser em primeiro lugar, né? Primeiro, estar apaixonado, ler os contos de fadas e estar apaixonado por ele. E aí, depois, se os alunos não são alfabetizados, pela oralidade. A minha professora, Dona Cecília, lá do Jardim da Infância, ela contava, a gente tinha os momentos da contação de história, ela pegava o livro, a gente via ela pegar o livro com todo carinho, percebia o carinho dela no gesto de abrir, de pegar o livro, o respeito que ela tinha pelo livro, não pegava de qualquer maneira, né? Ela pegava no livro como quem tinha carinho pelo livro. Então, a gente percebia isso já valorizava o modo como ela pegava o livro e abria para ler a história para a gente. Então, tinha sessão de contação de histórias, né? Ela contava para a gente os contos de fada, e em seguida, ela convidava a gente para encenar.
né, um trecho, encenar, às vezes, a história toda. Então, no meu caso, os primeiros contatos foram através disso, ouvir por meio da audição da história lida, porque ler a história também é importante, ouvir alguém lendo é muito importante, é muito gostoso, né? Porque você percebe como o outro lida e como o outro se relaciona com o livro. Então, quem se relaciona bem com o livro e lê uma história para uma criança, ela está fazendo um papel de iniciador de leitura, né? Um grande iniciador de leitura. E pode também ter a contação de história, está aí a Márcia Wade, né, que pode atestar para a gente, tem a contação da história também, que tem toda um ritual, né, e que vai na mesma direção da leitura na medida em que explora a oralidade. E a oralidade, para quem estuda isso na filosofia, comunicação oral, obrigada, Márcia. A oralidade, para quem estuda isso na filosofia, né, eles mostram o tipo de relação intensa que nós mantemos com uma pessoa quando estamos dispostos a ouvi-la, né? Porque é o que sai de dentro, é a comunicação que sai de dentro de pela boca e entra no meu ouvido. Né? É uma relação erótica, isso tem uma erótica, né? Então, quando eu utilizo a oralidade para introduzir a formação de leitores, eu estou utilizando um instrumento fortíssimo, né? Eu estou utilizando um instrumento fortíssimo, que é o da linguagem oral. Ela é muito poderosa com seu poder de reunião, né? E aí eu estou fazendo muito. E se a minha professora ela é tão inteligente que ela depois aliava isso ao teatro, né? Que é outro instrumento poderoso, que é o da representação. Quando nós representamos. E quando o homem está no mundo, ele tem a necessidade de representar. A arte rupestre mostra isso, o homem desenhando, o homem nas paredinhas das cavernas caçando. É a necessidade de representação, né? E se eu posso utilizar o teatro dentro do trabalho de iniciação de leitura, eu tenho que fazer isso com toda a felicidade do mundo, né? Eu fui professora de inglês de 5ª e 6ª série, e todo texto que a gente ia ler no livro de inglês, nós representávamos em inglês, né? Então, tinha a encenação do texto em inglês, e a gente treinava para os meninos falarem em inglês, e ter um teatro do texto, para depois a gente fazer os exercícios. Isso facilitava demais depois os exercícios sobre o texto, porque havia a vivência do texto, né? Viver o texto, ouvir o texto, falar o texto, viver o texto, né? Quem não se torna leitor assim? Né? Bom, apaixonado. Aqui nos comentários, só elogios, né? Bonifácio, ele diz assim, Sininha, ao ver seu nome, lembrei da personagem Sininho, muito doce e encantadora. Todo mundo me perguntou A Prosilda Freitas, ela diz assim, faz falta demais na UESB. A Promárcia Wade, desde o convite para participar da live, estou com esse sentimento de saudade, de memória, quanto às minhas primeiras leituras. Então, agora eu vou passar a palavra para o professor Jorge Barros, que pediu ali, levantou a mãozinha, e ele está querendo falar. Fique à vontade, professor. Muito prazer em ter. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo. Estar participando deste evento em tempos de pandemia. E se não fosse esses tempos, nós estaríamos reunidos. Mas tudo bem. A história, diz que a história é uma história. E a história cria a sua história para que possamos refletir melhor sobre a vida, sobre os homens, sobre nós mesmos. Professora Francina, eu sempre acompanhei o seu trabalho
na estação de leitura, quando estive aí como professor. Eu vou fazer uma pergunta que me parece meio óbvia, mas vou fazê-la. Por que você se encantou com o Mundo Encantado de Monteiro Lobato? Olha, aí dá a tese de doutorado. Eu me encantei por isso, por me reconhecer, né, e por me estranhar, em primeiro lugar. E depois tem uma coisa muito importante, que o Monteiro Lobato, ele é um promotor do pensamento crítico, da voz crítica, né? Então, ele pagou muito pato por isso, e se deu até muito mal por isso, porque ele criticava tudo. E a gente sabe que o mundo não suporta todas as críticas, né? O mundo não suporta todas as críticas. Então, quando você critica alguém que não, e entre parênteses, não deveria ser criticável, né? Aí você cai em desgraça. E o Monteiro Lobato, ele fez isso com algumas pessoas, né, e com alguns grupos. Ele não legitimou tudo que as pessoas queriam que ele legitimasse. Então, ele vai de encontro a coisas que, na época, estava sendo conveniente defender, ou ignorar, né, porque quando ele coloca o Monteiro Lobato, é o primeiro autor que vai colocar o negro em cena. Então, quando ele coloca o negro em cena, como o primeiro autor que faz isso, né, ele já provoca muita gente, né? Ele provoca muita gente. Então, ele vai fazer muitas coisas que, naquela época, são inadmissíveis, né? A Emília vai ser a primeira mulher, a primeira personagem divorciada que vai aparecer na literatura brasileira, e vai aparecer na literatura infantil, né? E vai aparecer como uma criança, né? Uma personagem infantil também, é uma boneca, mas ela vai aparecer como uma personagem infantil. E ela é uma personagem, a Emília, muito polêmica, porque ela critica tudo, ela não perdoa nada. Então, quando ela critica tudo, quando ela é capaz de romper até com os limites éticos, que a Emília é capaz de fazer, né, ela se torna alguém que pode ser atacada de todos os lados. Né? Ela perde os limites éticos, isso a gente tem que ver. Mas, por outro lado, que eu sou encantada na obra do Monteiro Lobato, é a diversidade de vozes. Aí você tem cá a Dona Benta, que vai dizer, né, vai contrapor a Emília. Aí a Dona Benta vai contrapor a Emília. Né? Você tem outra hora Narizinho contrapondo a Emília. Né? Então, não é só aquela voz que fala. Há outras vozes dissonantes em cena. Então, o que o Monteiro Lobato faz, o que me encantou perdidamente, ele faz um teatro de ideias, que é o que o Walter Benjamin, né, vai entender na origem do drama barroco alemão, no Rua de Mônica, ele vai falar isso, né? Produzir conhecimento é fazer um teatro de ideias. E quando você faz um teatro de ideias, você não põe uma única voz em cena. Você põe várias vozes em cenas e elas entram em debate. É isso que é o diálogo socrático, enfim. Né? O que você vê no Sítio do Capão Amarelo? É o diálogo socrático. É o diálogo socrático que está ali. E você vai ver teses e antíteses o tempo todo, teses e antíteses o tempo todo. É uma coisa mais fascinante que isso? Gente, pelo amor de Deus, nós não temos na literatura infantil, ninguém fez mais do que Monteiro Lobato na literatura infantil até hoje. Como não se apaixonar por isso? Só para completar... É uma pena que, por conta do que ele... por conta do tanto de briga que ele comprou por colocar em cena essas vozes dissonantes, né, se debatendo, né, em cena, ele comprou muita briga por isso, e aí ele se tornou um autor abominável, né, e é até hoje, tentam jogar areia em cima do Monteiro Lobato, da obra do Monteiro Lobato, para ver se abate essa voz, né, ou esse conjunto de vozes. É isso que acontece. E foi isso que me fascinou exatamente. Eu não creio numa verdade única.
né? Não creio na verdade de um lado só. Eu acho que há várias verdades, há várias verdades. A gente defende a da gente, mas a gente sabe que há várias verdades. E ele mostra isso ali para as crianças. Divertindo, brincando, ele mostra isso para as crianças. Perfeitas colocações, perfeitas colocações. Eu posso fazer um complemento? Pode. É rapidinho. O Mundo Encantado de Monteiro Lobato foi um samba-enredo da Mangueira, salvo engano, em 1970, e foi campeão. Só isso. Uhum. Uhum. Ele tem essa força. Ele tem essa força. Por mais que tentem jogar debaixo do tapete a obra do Monteiro Lobato, diminuir, alijar a obra dele, ela tem essa força. Né, por si mesma, ela se levanta e se impõe em algum lugar. Verdade. Não concordo com tudo em todos os momentos, né? Mas que é uma obra fantástica e esses méritos a gente não pode esquecer ou ignorar ou detalhar de jeito nenhum. Verdade. A Prosilda levantou a mãozinha. Fique à vontade, Prosilda. Inicialmente, parabenizar a Afonsina. Que espetáculo! Você é uma força da natureza. E a minha pergunta é bem simples. Eu queria saber o que você está lendo agora. Nesse período da vida que, né, parece que as coisas se acalmam. O que você está lendo? No momento, eu estou lendo, fazendo leituras relacionadas ao autoconhecimento. Né? E talvez até por isso eu tenha começado falando até da minha vida uterina. As minhas leituras estão sendo essas. E no momento eu estou lendo um livro chamado Autorresponsabilidade. É um livro que tem muito a ver com a minha história iniciada com o Lobato, né, que é de me tornar responsável mesmo por todas as coisas que faço, que deixo de fazer, né, pelo que penso, que deixo de pensar. Então, poxa, o telefone tocou aqui. Me desculpe. O telefone tocou aqui. Bom, mas eu estou lendo esse livro e ele fala exatamente disso, da gente perceber os momentos em que nós nos colocamos como vítima do mundo, né, e vítima das coisas, e que e isso é uma historinha que a gente conta para se enganar. E estou indo para o caminho da neurociência agora, fazendo leituras nessa direção, né? Então, são essas as leituras que eu tenho feito no momento. Mais alguma pergunta? Algum questionamento? Eu vou ler aqui alguns comentários, pronto. Colocaram aqui. A Promárcia, quando eu fiz, ela disse assim: a contação de histórias é sempre um bom começo. E um elogio, você é uma grande contadora. Jorge está aqui e pode testemunhar sobre a interpretação e a importância do teatro. Foram comentários da Promárcia. Manuela Ribeiro, ela colocou assim: o caminho da leitura abre novas possibilidades de enxergar o mundo. É isso mesmo, Manu, é isso mesmo, Pro. Eu acho que a leitura e a literatura transforma vidas, transforma o meio onde a gente está. Somos provas vivas de que a leitura realmente nos modifica e modifica o mundo ao nosso redor. Não é isso? Mais alguma pergunta, meus amores? Mais alguma intervenção? Mais alguma fala? Fique à vontade. Não, eu gostaria de ouvir mais perguntas das pessoas, né? E quero registrar também, estou vendo que a minha irmã lá de Belo Horizonte está vendo a nossa reunião, aí está na nossa reunião, é a Maria Ferreira Porto Rosa. Ela é minha irmã. Ai, que maravilha, seja bem-vinda. Ela está vendo lá de Belo Horizonte. A professora Eliana Yunes também disse que ia tentar participar, mas acho que ela não conseguiu, porque ela me pediu, inclusive, o link para mandar para ela, mas ela não conseguiu. E a professora Eliana foi a minha orientadora de doutorado, foi com quem eu discuti exatamente essas coisas aí todas.
né? Discutir toda a minha formação de leitora com ela e as minhas ideias sobre o ensino de literatura, né? De leitura e de literatura. Eu gostaria de ouvir mais das pessoas. Perguntem, meus amados e amadas, podem perguntar. Tem uma pergunta aqui no chat. Bonifácio perguntou, né? Isso. Como estimular a leitura nas pessoas em situação de alta vulnerabilidade social? Ótima pergunta, Bonifácio. Eu começaria pelo universo delas, né? Então, as histórias que são contadas na região, o levantamento das lendas, um levantamento das fofocas, com certo cuidado, porque isso pode dar problemas, fofocas possíveis de serem contadas, né? Piadas, né? Tudo que a gente puder de levantar do material produzido na oralidade pode se tornar um excelente material de trabalho, né? Com ditados populares, eu fiz uma experiência, quando eu comecei a estação da leitura, fazendo uma experiência. Eu fiz um projeto para ser desenvolvido numa escola particular e numa escola pública, para exatamente a gente ver se havia diferença de recepção, como é que se dava, né, o processo nessas duas realidades diferentes. Fui acusada de estar trabalhando para a elite, porque eu fui fazer experiência na escola particular também. Mas enfim, a pesquisa saiu e teve excelentes resultados, e isso, por conta dessa pesquisa, eu depois passei a fazer palestra no Brasil inteiro contando esses resultados. Mas, enfim, nós fomos para uma escola pública e uma escola particular. Na escola particular tinha livros lá à vontade, né? A escola, e tinha sala específica para a gente trabalhar, e a escola pública não tinha nada, né? Nem sala para a gente trabalhar. A gente chegava, tinha uma sala que funcionava como um depósito de carteiras quebradas, a gente entrava para dentro dessa sala, limpava a sala, né? E a gente, não tem livro, a gente vai ter que arranjar um jeito de fazer contato com material de leitura e trazer outros materiais que não sejam só os da realidade dos meninos, que é exatamente aquilo que eu falei para vocês, né? Trazer só o que é deles faz permanecer no mesmo, né? Então, a gente tem que mostrar outra possibilidade, se ele quiser transitar por ela, se não quiser, é escolha. Diferente, uma coisa é você viver numa realidade porque ela é a única que você pode, e outra é viver porque você escolheu, né? Então, eu tenho que mostrar outras possibilidades e deixar o direito de escolha na mão do leitor. Bom, então, o que nós fazíamos? Nós fizemos, vamos fazer uma campanha de coleta de livros didáticos velhos. Tá, convidamos os alunos para ajudar a gente nisso. E eles se envolveram tanto que eles passaram também a ajudar a gente a limpar a sala, arrumar as coisas na sala, para a gente desenvolver o projeto. Eles já nos recepcionavam na entrada, já ia ajudando a arrumar tudo, e na hora ajudava a desarrumar tudo, né? Que a gente tinha que montar a sala cada vez que a gente fazia o trabalho. Bom, então, o que nós fizemos? Bom, conseguimos um monte de livros velhos, inclusive livros que iam ser incinerados, porque eram livros que não usavam mais. Pegamos esses livros, levamos para dentro da sala. Então, hoje é o dia da gente coletar poemas. Vamos fazer uma antologia de poemas. Então, a gente ia para esses livros velhos, arrancávamos as folhas dos livros velhos onde tinha poema, né? Então, a gente explicava sobre o poema, eles iam reconhecer um poema, e aí eles iam dentro do livro, onde tinha excerto de fábula, onde tinha crônica, onde tinha outras coisas, eles iam retirar só poemas, né? Então, a gente retirava, fazia, às vezes, antologia da Cecília Meirelles, de poemas da Cecília Meirelles, outra hora de Vinícius de Moraes, que são muito recorrentes nos livros didáticos, né? E a gente fazia as antologias, e aproveitava, e a gente fazia uma aula sobre o formato de um livro, como é que é a capa, que informações tem numa capa de um livro, numa folha de rosto. Fazíamos a biografia dos organizadores da antologia, então as crianças produziam lá um trechinho sobre a vida delas, né, porque importante para valorização da identidade, né, e colocar a identidade dele no material que ele produziu.
Então, eles colocavam a biografia dos organizadores, quem eram os organizadores, um parágrafozinho de biografia dos organizadores, depois vinha índice, né, depois vinha o corpo do texto, paginação do texto, e às vezes a gente fazia apresentação, fazia prefácio, dependendo da turma, né? Mas quando não era, pelo menos fazer capa, folha de rosto, a biografia dos autores, dos organizadores, quer dizer, e índice e os textos selecionados. E aí eles escolhiam títulos para esses livros, né, porque eles faziam para essas antologias. Às vezes, eles entravam como produtores e produziam livros só de imagens, e davam títulos para esses livros de imagens. E ficava muito poético, ficava muito bonito. Teve uma vez que eles pegaram textos e fizeram uma sequência lógica apenas com os títulos dos textos. Eram histórias independentes, mas eles criaram uma sequência lógica. Então, o primeiro texto, por exemplo, chamava O Nascer do Sol, né? O segundo chamava Meio-Dia, e o terceiro chamava... Cada um contava uma história, mas eles entenderam que formavam uma história com títulos de textos, né? E então a gente fazia aquela antologia, né, com uma história criada por eles, né, sobre os títulos dos textos. Os textos se manteriam lá. Então, quando eram excertos de texto, porque é uma crítica que se faz muito ao trabalho com o livro didático, quando é excerto de texto, a gente tentava depois conseguir com a escola particular, em que nós fazíamos o projeto também, para perceber a diferença de recepção, a gente tentava conseguir o livro para levar para eles verem o livro. Então, viram lá um trecho do Menino Maluquinho, né? Então, a gente conseguia, dava um jeito de pegar esse livro emprestado, começamos a fazer campanha de doação de livros, e aí a gente começou a dar jeito de trazer aquele livro que eles viram o excerto só, coletaram, fizeram antologia com excertos de textos, e aí depois a gente trazia esse livro, e aí a gente lia a história toda, deixava exposto para ler a história toda. Existia também varal de leitura, que eles pegavam os poemas, né, ou trechos mesmo de textos, e a gente colava numa folha de papel e a gente pendurava em torno da sala. Então, a gente produzia todo um material alternativo a partir de uma reciclagem de livros velhos, livros didáticos, né? E aí, quando a gente conseguia o livro, a doação do livro, a gente trazia esse livro doado também. Mas dá para fazer. Quando a gente está em sala de aula, né, até bula de remédio você transforma em poesia, né? Então, eu já fiz, não foi com vocês que a gente fez essa experiência, Lidiane? Não foi com a sua turma, não. Foi uma turma de brasileira que trabalha com Semana de Arte Moderna. Eu trabalhei com essa turma há um tempo, e a gente fazia um exercício que era recortar palavras de jornal, colocar num saco, né? E tirando as palavras e montando um texto, porque, por escolha inconsciente, você produz uma comunicação. E dava cada texto lindo, cada texto poético lindo, né? Então, você pode fazer, a gente, quando vai para a sala de aula, você pode transformar, você tem que ir como um transformador, né? Você pode transformar todo o material velho em novo, olha eu voltando à minha origem de novo, né? Transformar morte em vida, você pode transformar velho em novo, você pode dar significados a coisas até um pouco significativas de um material que te é ofertado, e você pode criar significado e ampliar significado desse material, né? Eu costumo dizer que é quase como um caldeirão de bruxa, ou uma varinha de condão de uma fada, se quiser mais delicadeza, menos, né? menos, né? Você vai ali e você transforma a abóbora em carruagem, né? Transformar a abóbora em carruagem é possível, desde que a gente use a imaginação, use a criatividade, use o potencial que a gente tem para produzir e fazer melhor. Você transforma a abóbora em carruagem. Perfeito, perfeito. A Promácia disse que a Eliana foi a pensadora, a motivadora para a implantação do Prolé. Promácia, fique à vontade, a palavra é sua, meu bem.
Oi, boa tarde. Boa Primeiro, eu tarde. quero parabenizar vocês por esse evento, né? Porque é uma possibilidade da gente ter encontros e reencontros. A Fonsina, parabenizar, foi minha professora, Mal. né? Então, como professora, como colega, como incentivadora da leitura, eu acho que isso é extremamente importante, né? A gente dizer isso e parabenizar por isso, porque essa é uma luta muito difícil, né? Trabalhar com leitura não é uma coisa fácil, a gente se envolve com as políticas públicas. Jequé tem uma lei de incentivo à leitura, que é a Lei Wallis Salomão, e que ninguém sabe, ninguém conhece. Deu muito trabalho para ela acontecer, né, dentro das instituições, da construção. Mas eu queria mesmo saber de Afonsina, com a experiência dela, nesse momento que nós estamos vivendo, como ela está vendo a leitura nessas plataformas online, porque o online agora atingiu a gente, né? Foi assim um tapa profundo na alma de todos nós, professores, e a gente está sempre discutindo essas questões da criatividade, que o professor tem que ser criativo, mas como é que, e óbvio, né, pela sua experiência, como é que você está vendo isso nesse momento? Porque nós estamos lidando com e-books, nós estamos lidando com plataformas, nós estamos lidando com outro espaço de leitura, e eu queria ouvir de você um pouquinho isso. Essa é a minha pergunta, para a gente poder pensar mais, né, nesse momento. A gente está discutindo tanto sobre isso, nós estamos aprendendo tanto e querendo tanto, mas às vezes eu fico me perguntando, e aqui em casa, que é um lugar de livros, sempre, alguém sempre me pede um livro, né? Lediane, etc. Eu fico tirando foto de capa. Então, são coisas que presencial ainda, né? O livro, assim. Travou um pouquinho a conexão. E online é isso, virtual é isso. Só um minutinho, ver se as prós voltam. Aquele momento que a internet prega uma peça em nós. Não é isso? Acontece. Aquele momento que a internet prega uma peça em nós. É... Só um momento. Deixa eu ver se as prós voltam. Caiu a conexão de várias pessoas ao mesmo tempo. Então, né, gente, tratando aqui de alguns questionamentos. Bonifácio, ele disse assim: recordo Paulo Freire, é preciso estimular a compreensão dos educandos sobre a importância da palavra mundo. Muito verdade, e isso me recorda bastante o que a gente tem tentado fazer. Levar a leitura literária de uma forma leve, na qual a gente possa estar atingindo de forma leve também a vida das pessoas, mas que a gente possa estar trabalhando, incentivando, formando leitores, transformando leitores, que são processos, não é isso? Recordo de uma ação ao passar por uma comunidade muito pobre, visualizei um gari transportando um carro de mão lotado com vários resíduos. Quando olhei com atenção, percebi que havia diversos livros na base do carro. Pedi ao rapaz para levar os livros para casa. Exatamente, é desse jeito. A gente, livro, para algumas pessoas pode não ter o valor devido, para outros é ouro, para outros é precioso. Eu lembro que na infância, assim como muitos colegas, não tivemos livros
livros literários. A possibilidade que nós tínhamos eram os livros didáticos, e era desses livros didáticos que nós fazíamos as leituras, era de onde nós líamos contos e tudo. E hoje em dia, meus filhos estavam até assistindo a apresentação, e eu sempre estou incentivando-os a fazer leituras de todos os tipos, de boa qualidade, para estar incentivando mesmo esse crescimento. A Márcia falou que caiu, a gente percebeu, e a Pró Afonsina também. Pró, pode abrir o microfone novamente. Pronto, abri. Pronto. Tá me ouvindo? Assim, pode responder a questão da Pró Márcia Wad, fique à vontade. Tá bom. Bom, eu sempre digo que toda possibilidade é bem-vinda, né? Então, e no momento em que a gente tem uma única, essa única tem que ser bem-vinda também, né? Então, primeiro eu queria te dizer, Márcia, que você está parecendo a professora Eleusa Câmara, viu? Está bonita igual a ela. Verdade. Então, toda possibilidade é bem-vinda. Então, se nós temos agora, talvez seja um espaço a mais que se abre, né, para o de agora por diante. Então, eu fico animada quando penso que nós estamos aprendendo a lidar com um espaço a mais. Não podemos reduzir a esse único espaço, porque o contato humano nada substitui o contato humano. Quando nós pensamos na relação leitor-livro, né, e leitor-leitores. Então, isso nada substitui o contato humano. Mas vejo com bons olhos a gente abrir mais um espaço de possibilidade. Então, talvez seja esse aprendizado nos preparando para mais um lugar, né, para mais um momento, para mais um espaço de realização interessante, que pode render bons frutos. Até porque as gerações futuras, elas estão muito mais online do que na realidade. E a gente tem que buscar esse pessoal, a gente tem que alcançar esse pessoal, né? Então, eu vejo com bons olhos isso nesse sentido, não sempre pensando as coisas na direção de que não há só uma possibilidade, não há só um caminho, não há só uma voz, né? Mas a diversidade, quanto mais espaços eu crio, quanto mais meios eu tenho, quanto mais instrumentos eu tenho, eu disponho, melhor, porque eu dinamizo o processo. E quanto mais dinâmico o processo, mais vivo. Né? Você pega uma obra do Monteiro Lobato, é uma dinâmica tremenda. Né? Por que nós, leitores daquela época, fascinamos? Entrava conto de fada, entrava cinema, entrava desenho animado, entrava tudo dentro daquela obra ali, assim, na velocidade da luz. Era espaço para tudo. Né? E nos encantou. Exatamente, Pro. Aqui, Bonifácio, ele fez um comentário, eu fiz a leitura enquanto a internet de vocês tinha caído. Mas eu vou refazer porque eu achei bem pertinente. Ele diz assim, que ele recorda de uma ação ao passar por uma comunidade muito pobre. Visualizei um gari transportando um carro de mão lotado com vários resíduos. Quando olhei com atenção, percebi que havia diversos livros na base do carro. Pedi o rapaz para levar os livros para casa. Quer dizer... Aí eu estava falando exatamente sobre isso, né? Os livros, para algum, pode não ter valor nenhum, que pode ser jogado no lixo, mas para outros é ouro, é precioso, não é isso? E quanto mais a gente consegue mostrar que o livro é precioso, mais leitores a gente alcança. Né? Por que muitos pais ficam atrás dos professores? Há um tempo atrás, um rapaz me falou, por favor, transforma o meu filho em leitor. Eu perguntei para ele, o seu filho já te viu lendo? O seu filho já te viu lendo? E ele falou, não. Eu falei, então, não transfere a responsabilidade para mim, por favor, né? Vá ler um livro com o seu filho. Primeiro, depois você vem e me procure.
né? Porque não há aquilo que os pais valorizam, né? Aquilo que é sagrado para os pais, né? As crianças aprendem a ficar atentas como objeto sagrado. Então, se eu nunca li um livro, se eu pego um livro com o maior descaso do mundo, compro reclamando para o menino ler na escola, porque a escola está pedindo livro, está gastando dinheiro mais com livro, né? Como eu quero que o menino se torne um leitor, né? E então, às vezes, a educação é dos pais. Começa lá, né? Então, o que eu sempre recomendo para todo mundo é: você quer formar leitores, sejam professores, sejam pais, né? Gostem de livros e demonstrem isso. Uhum. É na demonstração. As pessoas convivem comigo, elas acabam sendo leitoras, querendo ou não. Né? Eu já tive pessoas que trabalharam comigo que começaram analfabetas e saíram lendo. Perfeito. Né? Saíram então, lendo. A Márcia está dizendo que perfeito. Esses novos espaços precisam ser invadidos por bons textos e boas ações leitoras. No caso do virtual, que nos atingiu em cheio. Isso. E aí a Pro disse que, em relação ao seu comentário, já passei por isso. É desafiador e muito gratificante quando conseguimos. Nesse momento, Pro, antes das suas considerações finais, nós queremos trazer um momento artístico. Eu vou convidar minha amiga Brena Lima para fazer uma música, porque ela tem uma voz belíssima, e nessa tarde eu trouxe, a convidei para nos trazer, né, esse momento artístico para acalmar nossas almas. Estamos vivendo um momento de pandemia, muitos de nós estamos de fato dentro de casa, de fato cumprindo a quarentena, então a gente sabe o quanto importante é esse encontro, esse momento de estarmos juntos, nem que seja em uma sala virtual, mas estamos levando, assim como o colega disse aqui, o vírus da leitura para os 4 cantos do mundo, não é isso? Brena, meu amor, fique à vontade, o microfone é seu. Boa tarde, meu amor, seja bem-vinda. Boa tarde a todos e todas que estão presentes. Oi, Lady. Seja bem-vinda, minha gata. Obrigada. Então tá, vamos fazer um pouquinho de música aqui. Nado na leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra vida. No teu cavalo e o sol parando nossas roupas no ar. Nado na leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra vida. No teu cavalo preto, cadeira e o sol parando nossas roupas. Eu já escuto os teus sinais. Eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias no
Eu já anuncio os signos das catedrais, vez por vez. Eu já escuto os teus sinais, vez por vez. Eu já escuto os teus sinais. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra cantar. O teu cavalo feito de cabelo vento, e o sol parando nossas bocas do Pará. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já estou esperando que tu virias no domingo. Eu já anuncio os símbolos das catedrais. Eu já escuto os teus sinais. Que lindo, amiga! Que perfeita! Só elogios aqui. Muito obrigada, Brena. Você arrasou. Já agradecendo, muito grata. Estamos chegando aí para mais de 1h30 aí de evento. Muito grata pela sua presença, pela presença de todos. E pode fazer suas considerações finais, Pro. Infelizmente, a gente tem que ir embora. Pode fazer suas considerações, fique à vontade. Bom, sempre que alguém me fala, né, que as pessoas não gostam de ler, né, eu não acredito. Eu acredito que todas as pessoas gostam de ler, né? Elas não sabem que leem e não sabem que gostam de ler. Eu acredito que há uma ignorância em relação ao que é ler, né, e o que ler. Então, quando uma pessoa é capaz de observar o seu entorno, saber se vai chover ou não, isso é leitura. Né? Quando uma pessoa é capaz de saber que alguém foi falso com ela, está sendo falso, né, está sendo simpático, isso é uma leitura. Né? Então, as pessoas têm capacidade para leitura, elas estão lendo o tempo todo, porque sem leitura a gente não viveria. Quando eu começo falando de leitura do mundo, é porque eu quero ampliar esse conceito de leitura, né, para além das letras, e dizer, nós estamos o tempo todo lendo, porque se não estivermos, a gente está dando com os burros na água. Né? Então, todo mundo lê, e lê muito, e lê o tempo todo, para estar vivo e para sobreviver na Terra. A questão é
tem um momento em que isso trava e eu não avanço para outros níveis de leitura, né? Eu fico no livro do palpável, da leitura do entorno, e não avanço para outros tipos de leitura. Então, quando eu avanço para outros tipos de leitura, para leituras que não as minhas habituais, porque às vezes a gente tem as leituras habituais, que são aquelas que a gente gosta, aquelas que a cabeça da gente está feita naquela direção, né? Eu gosto de fazer leituras que eu não estou habituada a elas. E olhar de outro, experimentar, ver o mundo daquela outra perspectiva, até para ver se muda a minha ou se eu continuo mais forte na minha. Né? Então, às vezes as pessoas enferrujam a sua capacidade de leitura. Né? E é isso que não pode acontecer com um ser humano que se quer, né, mais forte, né, mais sábio no mundo, mais experiente naquilo que faz. Né? Quem não estuda não é um bom profissional. Quem não lê aquilo que precisa ser lido na sua profissão não é um bom profissional. Então, é um profissional, uma farsa, né? Um engodo. Então, a leitura ela é necessária e eu tenho que pensar em que ponto parei, em que ponto estou como leitor, em que nível estou como leitor. Né? Ler Shakespeare, como o professor Jorge Barros, né, é uma experiência fantástica. E eu acredito que quem está fazendo, por exemplo, um curso em outra área, engenharia, um curso de arquitetura, né, ter um seminário com o professor Jorge Barros sobre Shakespeare, né, vai fazer o seu trabalho de um modo diferente. Então, a leitura, ela não tem que estar em espaços específicos, em lugares específicos, não tem que ser de um único material, nem só do material que eu escolho como aquele que eu me alinho, né? A leitura tem que ser um exercício de amplitude, um exercício que abre o horizonte, né? Que me faz reconhecer o meu horizonte cultural de origem, mas amplia para eu saltar para novos, né? E talvez até voltar para o meu horizonte de origem mais fortalecido, mais crítico, mais experiente, poder atuar nele no sentido de fazê-lo melhor para mim e para os outros, né? Se os outros quiserem também, porque não precisam querer. Não precisam querer o que eu quero. Mais alguém para fazer alguma intervenção, gente? Gostaria de fazer algum comentário? Pode abrir o microfone, ficar à vontade. Dizer que a experiência foi boa. A primeira vez participo do projeto. Estou aqui na São José Vila Gourmet. Né? Vim para cá. Que legal! E já é um pouco literário, né? Os quadros aqui, dos artistas, o próprio ambiente, as mesas, as cadeiras, estimulam, né, as emoções deste convívio e deste debate. Parabéns a todos os organizadores e precisamos fazer mais isso, porque a nossa sociedade está muito carente de leitura. Aproveitando, hoje, sobre a questão que a própria Afonsina falou do pai, né, que queria que ela fizesse o filho dela um leitor, lembramos que eu sempre me lembrei do ditado que minha mãe dizia, que casa de pai é escola de filho. Né? Os filhos, se não veem nos pais os exemplos, obviamente que eles não seguem. É por isso que nós estamos tão pobres em leitura, tão pobres no conhecimento literário. E nossa sociedade está pagando muito caro por isso, principalmente agora nos tempos de pandemia. Parabéns a todos. A professora Afonsina também, pelas suas experiências, pelo seu trabalho. Né? Eu a considero, né, já a qualifiquei como uma mulher do povo, né? Uma mulher que, apesar do título de pós-doutorado, do seu conhecimento em literatura,
não deixa sempre de estar em contato com a nossa cidadania, um carente, então precisada desses reforços, desses conhecimentos. Obrigado. Muito obrigada, professor, pelas palavras. Mais alguém? Fique à vontade. Só de forma breve, novamente, parabenizar, né, por esse espetáculo nessa tarde maravilhosa e muito pessoalmente, eu gosto sempre de passear nos sites das instituições e tive o prazer em descobrir aqui no site, né, da Universidade do Sudoeste da Bahia, né, esse show. Então, opa, vou participar. Então, se houver leitura, estou inserido. Vindo aqui da Universidade Estadual da Paraíba, conexão com a Bahia, e vamos embora levar essa leitura para todo mundo. Muito obrigada. Que incrível, Bonifácio. Aí, tá vendo a leitura rodando o mundo. Incrível, incrível. Tá vendo? O poder da leitura nos leva a todos os lugares, né? E nos pode levar mais. Eu quero dedicar um poema a todos os presentes, a professora Afonsina, a todos os participantes, a professora Zilda, a todos os companheiros e companheiras de luta e de leitura. Viajar pela leitura, sem rumo, sem intenção, só para viver a aventura e ter um livro nas mãos. É uma pena que só saiba disso quem gosta de ler. Experimente, assim sem compromisso, que você vai me entender. Mergulhe de cabeça na imaginação. Como é bom ter um livro nas mãos. É um texto de Clarice Pacheco, é uma autora contemporânea, e nessa tarde a leitura ela foi contemplada. Eu quero pedir e avisar que na quinta-feira, dia 10/12, às 19 horas, nós teremos a segunda roda de conversa. O link será disponibilizado na quarta-feira à tarde e já convido aqui todas e todos para participarem. Mais alguma intervenção, Pro? Não, então, eu estou muito feliz de ter participado, agradeço a oportunidade, viu? Muito obrigada a vocês, muita gratidão à professora Zilda, que eu vejo aí dando vida à Estação da Leitura, vocês todos que estão dando, me dá muita alegria ver isso, olhar e falar assim, poxa, que legal, as pessoas estão continuando o trabalho, estão fazendo, né? Isso não depende de mim, isso fica além de mim, eu fico muito feliz. Isso me dá muita alegria mesmo, quando eu vejo vocês aí fazendo, e dando a cara de vocês, fazendo do jeito de vocês, sabe? E eu fico muito, muito, muito feliz mesmo. Muito obrigada, muito, desejo tudo de bom para vocês, desejo todo sucesso, sempre que eu puder colaborar, eu vou estar às ordens. Eu não quero ficar me metendo para eu não ficar lá mandando em vocês, porque eu sou mandona. Aí eu chego lá e começo, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu não quero fazer isso, eu quero assim, vamos precisar de você para isso. Aí eu vou lá e faço como uma menina obediente. Eu quero que seja assim, viu? Para que vocês tenham a liberdade de reconstruir, de fazer a Estação da Leitura do jeito que vocês entenderem que deve ser, porque vocês é que estão aí. Né? Obrigada. Mesma convidada. Gente, muito obrigada pelos comentários aqui, parabenizando o evento, muito obrigada ao Estado pelo apoio, a professora Zilda pela supervisão, muito obrigada à professora Afonsina por estar presente aqui, fazendo essa fala maravilhosa, inspiradora. Quero agradecer às minhas professoras que passaram por aqui, a Pro Márcia Wade, a Pro Carla, a Prozilda, todos os presentes, muito obrigado. E vamos assim encerrando com música, porque eu vou convidar a Brena para vir cantar mais uma, para nossa tarde terminar assim com gostinho de quero mais. E aguardo vocês na próxima quinta-feira, às 19 horas. O link estará disponibilizado no perfil do Stali e na minha biografia do Instagram. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.
Brena? Bom, então vamos finalizar aqui com a música. Pode fazer o que quiser, até me machucar. Transborda no meu coração só amor. Desde o momento que eu te vi, não pude acreditar. Mas se eu não conseguir, vem me amar. Várias queixas de você. O que fez isso comigo? Estamos juntos misturados. Meu bem, quero ser namorado. Várias queixas de você. Comigo. Estamos juntos misturados. Meu bem, o meu corpo cansa de me contar seu amor. Sua ídola me leva com você. O meu corpo balança que eu me contar seu amor. Sua ídola me leva com você. Me leva, amor, meu bem querer. Me leva que assim fico louco com você. Me leva, amor, meu bem querer. Me leva que assim fico louco com você. Várias queixas de você. Comigo. Estamos juntos misturados. Meu bem, quero ser segurado. Várias queixas de você. Comigo. Estamos juntos misturados. Meu bem, quero ser segurado. Meu bem, quero ser seu namorado. Várias queixas. Incrível. Gente, muito amor, muita paz. E até a próxima. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, Leide. Obrigada. A gente está saindo. Parabéns, Afonsina. Obrigada. Beijo para vocês. Só assim a gente vê todo mundo. É verdade. Beijo. Beijo. Ok, minha gente. É a minha máscara. Isso. Hoje a gente chegou primeiro, não pode mais nada em particular. Obrigado. Muito povo. Máscara. Eu tenho a qualificada. Mulher do povo. Mulher do povo.
testemunha. Eu não aguento. O pior que eu sabe, o que acontece é quanto? Ah, não. Não, você já deve que não começou não, porque vai demorar aí. Eu não aguento. Vou botar agora em cima. Aquele neto agora já vai ficar assim. É? Agora, como em plena semana de Natal, começa não, você já começa, não. Se recuperar, hein? Não, você já começa. Eles vão acessar cinema, teatro, shows. Está em Salvador 20 dias. Nesse lá na Panela. E aí, lá, vai lá, palhaço de máscara, bailarina de máscara, vai lá, na frente de máscara. Aí desistir. Professor? Professor? Professor Jorge Barros? Professor? Alô? Alô? O senhor ainda está na chamada de Afonsina, que a gente estava participando da mesa. O senhor não conseguiu sair da sala. O senhor tem que descer a tela e voltar para a reunião e apertar no telefonezinho vermelho. Certo, valeu, mesmo. Valeu. Obrigado. Obrigado. Nada. Conseguiu, professor? Miriam, tá aí? Oi, Leide. Pode parar a gravação, meu bem.
Agora eu não sei onde é que diz. Deixa eu ver aqui. Tem um local aí que tem parar gravação. Eu não sei se é na barra. Achou? Achei.